Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Eu sou Leia De Luca, jornalista, editora-chefe do portal, e hoje eu estou aqui com o Oscar Decotelli, que ele é CEO e sócio fundador da DXA Invest, que eles se definem como uma wealth tech, uma espécie de fintech de investimentos, né? E ele vai explicar para a gente, então, como é que, na verdade, que começaram como um gestor de Venture Capital, Private Equity, viraram uma tech, né? Explicar para a gente por quê, né? Porque eles são, como é que é esse processo todo digital e tecnológico. Então, em primeiro lugar, obrigado, Oscar, pela sua presença, pela sua Obrigado, participação. Léa. É um prazer ter você aqui com a gente, nessa primeira entrevista aqui de 2022 do canal. Então, seja bem-vindo e vamos lá. Obrigado. Conta, então, para a nossa audiência aqui, para quem está nos ouvindo, o que é que vocês têm de diferente, porque vocês são uma empresa digital de gestão de private equity, por favor. Olha, Léa, obrigado primeiro pela oportunidade, né? Vocês têm um canal maravilhoso em termos de educação, né? Bem especializado nesse mundo que tem crescido cada vez mais de fintechs, né? E assim, é muito curioso como que as subdivisões de fintech têm crescido, né? E eu acho que a gente tem o desafio, né, de ser talvez o primeiro animal da nossa classe aqui, da nossa subdivisão na região. Espero que outros vamos ter cada vez mais. Mas, assim, a gente é uma gestora de recursos, né, de private equity, venture capital, muito especializado em investimentos ilíquidos, né, privados, né, esses investimentos fora da bolsa. Eu estou no mercado financeiro aí há 25 anos, basicamente, meus sócios 25, 30 anos. E a gente, há basicamente 2 anos atrás, a DXA vai fazer 10 anos esse ano, e há 2 anos atrás, a gente transformou a nossa empresa para ter um relacionamento 100% digital com os nossos clientes. Tá? Então, o que isso quer dizer? A gente está dentro dessa área de gestão de fortunas de forma tech, né? É até interessante falar fortunas, porque através da tecnologia, hoje em dia, uma pessoa com 50 mil reais consegue investir com a gente, né? Então, não é mais aquela fortuna quando você pensa, né, de investidores de private equity e venture capital, mas sim, de uma forma 100% digital, uma pessoa consegue contratar uma carteira administrada com a gente para fazer investimentos em private equity e venture capital, 100% digital. Ela consegue montar essa carteira com a gente e cada pessoa pode ter uma carteira diferente do outro. Todo relacionamento, atualização do que a gente está investindo, aonde está investindo, antes de investir e depois de investir, é 100% digital também. Então, isso nos coloca dentro desse mundo, né, de tecnologia, onde toda a nossa história, né, financeira, de gestão, e todo lado de tecnologia se junta, né? Nisso daí o fintech, né? Como vocês conhecem tão bem. Não inventamos essa roda, vamos dizer assim. A gente se inspirou em alguns modelos de muito sucesso lá fora, né? Em Israel tem um grande case que é o pessoal do Our Crowd, né? Que faz uma gestão em cerca de 2 bilhões de dólares nessa tese, faz um modelo bem interessante. Nos Estados Unidos também tem alguns outros cases. Nós temos cerca de 1 bilhão de reais sob gestão, somos regulados na CVM como gestor e trabalhamos para os investidores. Tá? A gente vai conversar um pouco mais e vai entender um pouco dessas diferenciações de alinhamentos de interesse, de como investir de forma digital no mundo de private equity e venture capital. Vocês se definem como um gestores de private equity, mas vocês investem muito em empresas startups, né? Conta isso um pouco para a gente, como é que funciona, qual é a diferença entre venture capital e private equity, por favor. Ah, legal, Léa. Olha, eu vou até abrir um slidezinho aqui que eu acho que ajuda a gente sempre, né, ilustrar, que eu acho que fica mais fácil de entender, tá? E deixa eu abrir aqui um slide. Aqui a gente fala muito, né, sobre investimentos privados, tá, como um todo. E quando a gente pensa nessa classe de ativos, né, private equity, né, a gente está pensando em investimentos fora da bolsa, em essência, né, investimentos privados. Você tem o public equity, né, que é quando você está ações que são publicamente negociadas, que são as ações que estão na bolsa,
e você tem o private equity, ações que são negociadas de forma privada. Então, em teoria, toda ação que não está na bolsa, ela é private equity. Mas convencionou-se no mundo, tá isso começando lá nos Estados Unidos e na Europa, que o private equity seriam as ações daquelas empresas que estão mais perto do processo do IPO. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, tá, as fases de maturidade de uma empresa, quando uma empresa nasce, os primeiros investidores são esses 3 Fs aí, né, que o pessoal brinca, né, que é o Family, Friends and Fools, né, que é o família, então são os seus familiares investindo, seus amigos, friends, e os fools, né, aqueles que são enganados, né, para poder investir ali com você. Então é uma brincadeira, mas são pessoas próximas suas que colocaram dinheiro com você, são os investidores mais próximos. Depois vem o grupo de anjos, indivíduos que vão investir em empresas, tem diversos grupos de anjos aqui espalhados pelo Brasil. Depois você vai entrar numa fase que são as fases da expansão da empresa, tá? Essa fase de expansão da empresa é onde o Venture Capital trabalha. Você vê que o Venture Capital na fase de early stage, né, que você começa da startup em si, e você tem a fase da expansão. A empresa já tem faturamento, ela precisa de capital para poder crescer, então o Venture Capital também trabalha ali. Nós aqui trabalhamos muito nessa fase, onde a empresa já tem faturamento, ela tem uma receita, até ela chegar num certo nível, ela começa a ser uma empresa já média para grande, tá? Quando vira uma empresa grande, já não é mais um DNA da DXA. Então, a DXA tem um DNA muito focado nessas pequenas e médias empresas, tá? Sempre olhando fora do mundo de IPO, tá? Então, assim, sempre olhando no mundo de investimentos privados, tá, Leia? E eu sei que você disse que cada investidor tem a sua própria carteira e tal, mas vocês, como gestor, tem alguma tese assim, de investimento em algum setor específico ou em algum tamanho? Você falou que não são empresas grandes, mas tem um limite? Qual seria esse limite de faturamento de empresas que vocês Legal. investem? Sim. Olha, a gente tem uma tese, sim. A gente tem olhado muito sobre a transformação digital dos negócios, tá? E principalmente a transformação dos comportamentos de consumo. Então, eu dou um exemplo. Como os consumidores não têm mais tido tantos filhos, têm tido mais cachorros, por exemplo, mais pets, a gente tem uma tese voltada para investimentos no setor pet. Por exemplo, a primeira empresa que nós investimos foi na Zidog. A Zidog é uma empresa que faz acessórios para cães. Então, foi um grande case nosso, deu super certo, foi um investimento muito legal, mas é uma empresa que está ali linkada a essa mudança de comportamento de consumidor. Do mesmo jeito, temos empresa investida no setor de logística, ou empresa voltada para tecnologia dentro do setor de saúde, tá? Então, a gente está ali olhando oportunidades que sejam inovação, sim, às vezes é um produto novo, às vezes é uma tecnologia nova, mas sempre ao redor dessa mudança do comportamento do consumidor, tá? Em termos de tamanho de empresa, a gente tem um foco assim de olhar empresas que tenham até 5 milhões de reais de EBITDA, tá? Então, assim, é um DNA onde a gente está olhando ali negócios que estejam abaixo do radar dos grandes fundos. O Brasil tem muito capital, grandes fundos crescendo, tudo, mas está olhando ali abaixo do radar desses fundos. A gente geralmente está olhando cheques para investir de 10 a 15 milhões de reais. Esse é o DNA da DXA, em 10 a 15 milhões de reais por negócios, tá? E a gente tem cada vez mais sido um hub com outros investidores, com outros gestores. A gente está começando a olhar oportunidades com outros gestores que são também especialistas nas suas áreas, para a gente começar a diversificar cada vez mais o nosso portfólio e dos nossos clientes. Ah, legal. E como é que você está vendo o cenário, né, para 2022? Enfim, a gente sabe que nos últimos 2 anos foram muito bons, 2021 particularmente foi muito bom, né, em termos de investimentos aí de venture capital, e eu queria saber o que você está esperando aí para esse ano, que é um ano que tem corrida eleitoral no meio, né, que já tem previsão de aumento de juros, tudo isso, né, afetando um pouco o crescimento econômico. Como é que você vê? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente pensa muito, a gente discute muito, a gente tem um time, a DXA, nós somos 37 pessoas,
e a gente tem um time muito forte de research e de análise de cenário, conteúdo, e a gente discute muito sobre como navegar no longo prazo os investimentos privados. A gente se espelha muito lá nos Estados Unidos, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, vou mostrar dois gráficos aqui. Isso aqui é um gráfico que mostra o S&P no longo prazo. Em 20 anos, olha a diferença que deu o investimento em private equity nos Estados Unidos, medido pelo Cambridge Associates, e o S&P. Então, o nosso trabalho é um trabalho de auxiliar os nossos investidores dentro de cenários positivos e negativos, dentro de crises, né? Você vê que durante 2008, uma crise muito forte na economia americana, conseguir desenhar portfólios que venham a ter, no longo prazo, uma diferenciação grande em relação à bolsa e que tenham, na verdade, uma apreciação grande do capital, tá? Então, assim, quando você olha em termos de alocação de capital, a gente pensa muito nos modelos, como um modelo de endowments de Yale, que tem mais de 40% alocado em ativos privados, e muito ao redor do que as famílias ao redor do mundo têm feito em termos de alocação de investimentos privados, classes de ativos alternativos, que é através dessa parte de investimentos diretos, tá? Então, quando a gente pensa ao montar esta alocação de capital dos nossos investidores, a gente está olhando o momento de colocar capital, em qual tipo de estratégia. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo um momento onde a gente tem bastante volatilidade, né? Bastante volatilidade na bolsa, bastante volatilidade de câmbio, volatilidade também por conta do ciclo de commodities que a gente está. Então, a gente tem visto oportunidades de investir em empresas e em teses que sejam potenciais exportadores. Então, a gente, nesse momento mais recente, a gente tem investido no setor de alimentação saudável. Então, a gente tem investido em empresas, investimos, por exemplo, em uma empresa de sucos saudáveis, então, que é uma empresa chamada Green People, que é uma das primeiras food techs do Brasil, que montou essa operação de sucos prensados a frio. Uma empresa que produz no Brasil e que vende para fora do Brasil também. Do mesmo jeito, investimos numa outra empresa que faz laticínios plant-based, chamado Nomu. Essa empresa também potencial exportadora. Então, quando a gente olha um cenário sim, preocupante do ponto de vista de volatilidade, tá? Não tão preocupante na nossa visão do ponto de vista de ruptura, não acreditamos em uma ruptura econômica ou de instituições, ou seja, a gente acredita que a gente continua tendo um crescimento de valorização dos investimentos que a gente tem feito, tá? Mas, em termos de alocação nesse momento, nós temos preferido colocar em negócios que têm esse potencial de exportação, porque a gente acredita que isso protege o portfólio dos nossos clientes. Temos olhado algumas coisas também no setor de agricultura, tá? Além disso, a gente acredita que ainda vamos ver uma continuação dessa adoção de consumo digital. Então, um setor que a gente tem olhado bastante é o setor de beleza, Leia. O Brasil hoje é muito interessante como que o Brasil hoje ele é o quarto mercado de beleza no mundo, tá? E a taxa de crescimento que nós temos tido, tudo indica que vai virar já o terceiro maior mercado de beleza no mundo, tá? E com uma adoção de tecnologia muito forte. Então, assim, a gente tem olhado bastante esse mercado também de consumo voltado para a beleza. E em relação às fintechs aqui, que são a maioria do público que deve estar nos assistindo, é gente de fintech. E o que você teria a dizer, né, sobre perspectivas de investimentos em fintechs em 2022? Olha, eu acho que vai continuar. A gente, só para dar um pouco de background do nosso perfil de clientes, tá? O 1 bilhão de reais que nós temos sob gestão, cerca de 90% do volume dele é de investidores estrangeiros, tá? Então a gente tem investidores do mundo todo. A nossa plataforma, a gente pode receber capital de 50 países diferentes, então posso receber capital $10 mil de investidores de mais de 50 países, eles conseguem de forma digital investir com a gente, tá? E a gente continua vendo um interesse muito forte para a América Latina com esse ângulo de tecnologia,
e fintech é o topo da lista, tá? A gente ainda vê que a América Latina e o Brasil, principalmente, ainda tem gargalos muito grandes do ponto de vista de necessidades de soluções financeiras a serem atingidas. Então, eu acredito que a gente está num mercado assim maravilhoso. A gente aqui é um fruto, né, desse exemplo, onde a gente vê subclasses de fintechs, né, dentro de fintech que ainda não existem, né? O nosso caso aqui é o primeiro a fazer isso, mas a gente acha que tem outras subclasses que ainda também não existem. A gente vê muito o mundo lá da Ásia, né? Singapura, Hong Kong, muitas soluções que já existem no mundo de fintechs e que aqui ainda não existem. Então, acho que vai ser um movimento muito interessante nesses próximos 5, 10 anos. Acho que esse ano, agora, 2022, a gente tem aí alguns IPOs bem interessantes, aí, potenciais, né? À luz do que foi o Nubank em 2021, né? Então, acho que tem bastante gente aí com promessas muito interessantes para a gente ver esse ano. Legal. Para terminar, Oscar, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, de onde você veio, qual é a sua experiência, a sua formação, enfim. Legal, Olé. Então, como eu comentei, né, eu estou no mercado, eu entrei em 97 no mercado, eu sou economista, eu sou carioca, né, acho que pelo sotaque dá para perceber, né, um pouquinho. Meus pais são professores, tá? E eu nasci e criado na Tijuca, aqui, um bairro de classe média, aqui no Rio de Janeiro, e eu estudei na PUC, economia na PUC, e comecei a trabalhar no mercado financeiro muito cedo. Tinha uma bolsa de 70% lá na PUC, mas tinha que pagar os 30%. Então, comecei a trabalhar bem cedo. Eu fui, durante os 7 primeiros anos, gerente de risco, então foi muito importante. Foi lá que eu comecei a trabalhar muito com tecnologia também, programação, a gente fazia muita coisa ao redor disso. E em 2004, 2005, então antes disso, eu fui sócio da Gap, né, que depois virou a Prudential. Em 2004, 2005, a empresa que eu era sócio comprou uma participação majoritária na Ágora, que foi a minha primeira home broker, né, uma das primeiras fintechs aqui do Brasil. Eu fui um dos sócios que foi lá para dentro para trabalhar lá. A gente ficou diretamente lá até 2008, quando a empresa foi vendida para o Bradesco. Então, tive muito diretamente envolvido com essa criação do mundo de fintechs aqui no Brasil nisso. E aí depois eu saí e fui ser sócio de uma outra empresa que fazia agora investimentos totalmente diferentes, agricultura, energia renovável, até 2012, quando eu saí para montar a DXA. Tivemos um seeder, que foi um investidor estrangeiro muito grande, que deu um capital para a gente começar em 2012 a DXA, e aí essa foi a história desde então. Pai de 3 filhos, então muito, muito aí animado com essa nova fase do Brasil e olhando assim, um otimista por natureza. Legal. Obrigada, então, Oscar. Eu acho que é isso. Muito obrigado a Muito você, legal. é um prazer.